Ok, pessoal, vamos esperar aí o pessoal chegando, tá? Hoje uma gravação mais direcionada ao nosso pessoal do nosso grupo aí, que tem contribuído com toda a gentileza. Eu agradeço de coração por você fazer parte dessa nossa mentoria na busca do conhecimento, do desenvolvimento da nossa própria sobrevivência humana, tá? Eu até gosto desse título e vou trabalhar bastante a partir de agora em cima desse título da sobrevivência humana, tá, gente? Sobrevivência humana é um tema que eu quero tocar nesse assunto aí bastante com vocês. Principalmente nós que trabalhamos na área da segurança pública, privada, você que trabalha cuidando de pessoas, né? Nós que, de certo modo, passamos todos os dias aí tentando aliviar, de um certo modo, a preocupação de algumas pessoas. Existem diversas profissões que elas são totalmente necessárias, né? Por isso que são profissões não só básicas, mas essenciais para a vida humana. São pessoas que colaboram. A gente sabe que cada profissão ela tem que ser muito bem valorizada, porque se não fosse um depender do outro, né, não precisaria ter tantas variedades e profissionais atuando, às vezes, para cuidar ou para fornecer um único suplemento, um único sustento humano. Diversas profissões ali são necessárias, né? Mas o principal foco de hoje que eu quero estar tocando com vocês aqui, dessa nossa mentoria, para que a gente possa estar iniciando, entendendo, valorizando cada ser, cada situação, cada vida, porque a gente só começa a entender o nosso sentido aqui na Terra a partir do momento que você começa a pensar na valorização do outro, tá, gente? Independente se é um profissional, independente se é apenas um amigo ou conhecido ou apenas um humano qualquer. Por que eu estou falando e iniciando dessa forma? Porque estamos muito acostumados a pensar em autodefesa, luta e o melhor golpe, o melhor controle sobre o outro. E eu tenho pesquisado muito sobre isso, refletido muito acerca dessas coisas que não somente que eu tenho ensinado, e sim como as pessoas refletem a vida. Hoje mesmo eu estava ouvindo um programa e um rapaz bem socialista estava lá falando sobre que ele até escreveu um livro, né, sobre a China e tudo mais. Claro que a convivência dele na China deu um entendimento de que a lei lá funciona, deu um entendimento de que a lei tem que ser rígida e tal, para que as coisas funcionem. E ele estava totalmente a favor, assim, da pena de morte, né? Dizendo que a pena de morte, uma lei rígida, é a melhor solução. E dizendo também que a pena de morte só funciona em um estado socialista. Capitalista não, porque ia morrer somente pobre. Claro, isso é uma opinião dele, é uma visão de mundo dele, ok? E a gente está aqui para ouvir e tentar entender, mas isso fez eu refletir acerca de como a nossa mente está ficando, tá? Não que eu seja aquela pessoa protetora dos direitos humanos, achando que os direitos humanos é a melhor saída para tudo, porque tudo já foi corrompido. Se os direitos humanos fosse para humanos de verdade, fosse para uma benevolência humana, tantas coisas errôneas a gente não estaria vendo aí nos dias de hoje. Tanta coisa mal influenciada, enfim, a política é algo necessário na vida humana, porém traz muitas desordem também e muita corrupção. E o que eu quero trazer com isso para vocês é uma reflexão acerca dessas coisas, acerca desses pensamentos que tem relacionado a isso. Claro, você que está acompanhando no meu curso aqui, você está com o pensamento, sempre quando uma pessoa entra no meu curso, a pessoa sempre pensa no extremo, né? Não, eu quero aprender a dar porrada, eu quero aprender a bater, eu quero aprender... Não. Então, desculpe, mas você está no curso errado. O objetivo deste curso é criar uma consciência. Porque se você... Não adianta eu apenas chegar para você e dar armas na sua mão. Não adianta simplesmente eu te ensinar a melhor forma de matar uma pessoa, de mobilizar uma pessoa. Se você não tiver uma coisa chamada consciência, se você não tiver uma coisa chamada controle emocional, controle mental. Você viu, por exemplo, a situação desse rapaz
desse escritor que falou sobre isso? Não, e tem que ver como é que ele se expressava, falando totalmente, não, sou a favor da pena de morte e tal, tem que pôr a lei mesmo e tal. Então, ok, eu compreendo a necessidade, a visão mental dele de um determinado ângulo da sociedade, só que a coisa vai muito mais além de que só você matar humanos, independente dos seus erros ou não. Tá? O que eu quero trazer aqui para vocês é uma reflexão acerca do que nossa mente está se tornando nos dias de hoje. Por isso que a ideia de sobrevivência humana, tá, gente? Sobrevivência humana, o que é isso? Como a gente pode pensar nisso aqui, tá? Sobrevivência humana, para que a gente possa entender o que está acontecendo, tanto no âmbito político, social e também cultural e, por que não dizer, religioso. Está tudo muito confuso, as pessoas estão perdidas, cada vez mais pensando na vingança, cada vez mais pensando em dinheiro. Você abre a internet, 80% dos assuntos são como você ficar rico. É como você ser o melhor, é o tal do Red Pill, é isso e aquilo, é o homem superpotente, é a mulher empoderada e tal. Então, isso, se você não parar e observar o caminho que a humanidade está correndo, o caminho que a humanidade está trilhando, se você não perceber o mundo ao redor, o que ele está se tornando e como as pessoas estão cada vez mais revoltadas, homem não quer mais casar, mulher não quer mais compromisso sério, mulher não quer mais família, pessoas não querem mais famílias, as famílias existentes estão se acabando por causa da libertinagem, da liberdade que total, aquela velha ideia de seja livre, você pode fazer tudo, seja livre, você pode fazer o que você quiser. É muito complicado isso, porque o fazer o que quiser é muito complicado, porque em toda a sociedade humana, onde o homem chega a um determinado patamar de raciocínio, de cultura, ele sempre vem acompanhado com isso a degradação dessa sociedade. Porque a partir do momento que o homem começa a fazer o que quer, a mulher começa a achar que pode fazer o que quer, tudo começa a ir de água abaixo. Eu estou trazendo você hoje aqui para uma reflexão, para um pensamento, para uma mentalidade a respeito disso, tá? Lógico que eu, quando toco nesses assuntos, o objetivo nunca é mudar a cabeça de ninguém. Porque um dos principais problemas dos pilares da nossa sociedade atual é que todo mundo acha que é dono da verdade, todo mundo acha que somente sua forma de pensamento é a correta. Eu estou tentando mostrar aqui para vocês como eu estou raciocinando hoje em dia, como eu estou pensando segurança, como eu estou pensando autoproteção e também, por que não dizer, a sobrevivência humana, a minha sobrevivência nesse meio todo do que está acontecendo, tá? Tá tudo muito complicado porque você não consegue confiar na justiça, você não consegue confiar na política. Lógico que tudo que eu estou falando, eu não estou generalizando, dizendo que tudo sempre é assim, porque não é, tá? Mas geralmente o que vem à tona é sempre aquilo que fica mais escrachado, né? Sempre o que vem à tona é sempre aquilo que fica mais exposto, que é mais rude na sociedade. Então, vale a pena a gente refletir sobre essas coisas, tá bom? E hoje vamos, além de a gente ficar falando aqui nesse nosso canal sobre autodefesa, como eu falei inicialmente, né? Autoproteção, porrada, tiro e bomba, eu quero trazer você em um momento de reflexão para que a gente possa não simplesmente mudar, porque o meu objetivo não é mudar e nada das coisas que eu vou falar para você é com a intenção de que você mude seu pensamento, é apenas uma exigência do meu próprio ser e vamos dizer assim também, né, por que não dizer dos seres que me cercam, que de certo modo me influencia pelos toques e gestos, a gente vê ali o caminho que ele quer que você acabe seguindo, querendo ou não, tá? A gente sente isso no nosso coração, na nossa alma, uma necessidade de expor essa linha de pensamento, ou propor, pelo menos, essa linha de pensamento, para que a gente possa entender o quanto a humanidade está realmente ficando cada vez mais escassa a nível de consciência, ok? O controle do humano, ou o controle do homem, por assim dizer, o controle do homem ainda é o maior objetivo das grandes sociedades, ou digamos,
dos donos dessa grande sociedade. Então, é muito triste a gente ver esse tipo de coisa acontecer, e cada vez mais, quando eu falei da profissão, eu falei porque cada profissão tem um problema, cada ser humano tem um problema individual, cada religião, que significa religar o homem a Deus, também tem um problema, tem uma situação. Então, você começa a ver os pontos vulneráveis do próprio mundo. Uma pessoa uma vez falou que essa ideia de fim do mundo, essa coisa de que o mundo vai acabar, minha filha mesmo essa semana tava, pô pai, o mundo vai acabar? É uma coisa que todo mundo tenta dar data, todo mundo tenta falar. O mundo não acaba, o ser humano que se acaba, na verdade, por causa dessas atitudes. Essas atitudes que os humanos começam a tomar porque acaba se tornando dono, né? Ou pensando que são donos do seu próprio nariz, ou aqueles que não são donos do seu próprio nariz, ele simplesmente se torna aí um escravo, um gado no meio daqueles que o dominam. E assim é e sempre foi toda a sociedade. Enquanto as pessoas pensarem apenas em comer, dormir e procriar, não pensarem em elevar sua consciência, entender o porquê das coisas são da forma que são, e quando são como está sendo exposto no mundo, tem um pingo de interrogação, tem um pingo de dúvida das coisas. Por que é assim? Por que tem que ser assim? Ok? O que é que pode ter além de tudo isso? Por que eu estou trazendo você a essa reflexão? Porque os pilares do comportamento, os pilares, vamos dizer assim, da humanidade, por assim dizer, que poderia se dizer como família, a fé, né? Não vou nem falar aqui propriamente dito de religião, mas família, fé e também humanidade, isso está se acabando. Então, quando a pessoa pergunta para mim, o mundo vai acabar? O mundo não vai acabar. O mundo pode acabar da forma como nós vemos, da forma que ele está. Porque foi assim em toda a sociedade. Em toda a sociedade, desde lá, vou botar para cá, América Latina, Império Inca, vamos lá para a Europa, né? Desde os tempos antigos, a gente viu que cada sociedade, quando ele chegava em um patamar de eu sou, né? Eu sou quase semelhante a Deus. Quando essas pessoas começam a chegar nesse patamar de autoevolução, né? Quando ele pensa, eu já estou bem evoluído, eu já sou dono de mim mesmo. Sodoma e Gomorra foi um bom exemplo disso, né? A Torre de Babel e muitas outras coisas que aconteceram aí em toda decadência humana, por assim dizer. Então eu posso dizer com toda clareza que o mundo nunca vai acabar. O mundo nunca vai acabar porque o mundo pode se dizer que o mundo já acabou várias vezes, né? Várias interrupções humanas da natureza já existiu sobre o humano, né? A gente sabe que existiu dilúvios e dilúvios. Eu quando ouço as pessoas falando sobre é verdade que houve um dilúvio, tá vendo? A Bíblia está correta, galera. Houve vários dilúvios no decorrer da construção, da formatação desse planeta aqui. Não foi apenas um dilúvio, foram vários e vários e vários. Várias e várias sociedades que se perderam e que o fizeram perder, como o caso de Alexandria e muitas outras sociedades no qual outros grupos superiores, ou digamos, superior pelo nível de ter ganho a guerra ou coisa parecida, pautou ali simplesmente a degradação daquela sociedade, não querendo mais que ficasse para posteriores. E quando se vê encontrar, é um vestígio de uma coisa, de uma língua morta, de uma coisa mais ou menos, e o que sobra é apenas especulações, ok? E não estamos falando aqui de ciências exatas, estamos falando apenas aqui de reflexão a nível da própria consciência humana sobre todas essas coisas que a gente vê a deriva na própria destruição da humanidade. Por exemplo, estamos tão avançando, né? Estamos tão avançados no que diz respeito à tecnologia, a ir para outro mundo, ou quem sabe povoar um outro mundo, e a gente não sabe nem como acabar com a fome do próprio mundo que nós vivemos. Se nós não sabemos como acabar com a fome do mundo em que nós vivemos, qual é a ideia que se tem de ir para um outro planeta e colonizar, se não for um pensamento maldoso, se não tiver algo mal por trás disso? Será que ir para esse outro planeta
ou essa nova realidade, essa nova sobrevivência, que é uma ideia humana de querer descobrir, nem que não descubra outros seres, né? A gente vai também tocar nesses assuntos aqui, nem que não seja para descobrir outros seres, mas que seja para povoar a galáxia, nem que o humano seja o primeiro de sua geração, como diz várias teorias por aí, né? A gente sabe que existem várias teorias que também afirmam isso aí, né? Que nós possamos ser de algum modo o primeiro de uma última, de uma geração de inteligência. Podemos ser os últimos e também podemos ser os primeiros. Então essas teorias existem, ok? Chamado do paradoxo de Fermi, né? Também tem essa ideia, né? O paradoxo, quem veio primeiro, quem foi depois, ou somos uma sobra do primeiro, ou uma evolução de humanidade que vai simplesmente ocupar esse universo aí que deveria ou possa estar a nosso nível mental vazio, e nós somos os primeiros, né, as primeiras gerações desses povos aí que vão atuar lá fora. Mas enfim, isso é apenas teoria, apenas uma visão de mundo, mas o que eu penso, e é obrigado a gente parar aqui e refletir, é justamente sobre isso. Há uma busca incessante para a busca de novos mundos, novas descobertas, mas aqui a nossa fome permanece. A humanidade permanece como animais em alguns setores de vida, porque o que importa, na verdade, em determinados grupos, é que alguns levam em sua mente aquela verdadeira ideia de ser superior. Parece que não. De repente, algumas pessoas podem estar tocando no assunto, falando assim, não, mas é Deus para lá, é Deus para cá, é religião para cá, é religião para cá. Mas numa linha de pensamento mais abrangente, a gente vai observar que mesmo que as pessoas falem em Deus, mesmo que as pessoas falem em benevolência, elas são muito individualistas. Elas estão tão preocupadas consigo mesmo, com sua performance, com o seu amanhã, com a sua velhice, como vai chegar, ok? O agora acaba não sendo mais uma coisa tão necessária, acaba não sendo mais importante para alguma linhagem, né? Algumas linhagens de pensamento, mas utiliza-se da palavra religião, da palavra fé, ou da ideia crer em Deus ou crer em algo, simplesmente para estar dentro ou ser aceito no meio de um grupo. Observe que a maioria dessas pessoas, eu vou nem falar de pastores, coisa do gênero não, mas a maioria daquelas pessoas que são líderes religiosos de alguma forma, geralmente eles em si têm uma vida elevada, um patamar elevado, ok? Até mesmo se parece que eles são os iluminados ao pé da letra, como se diz, e esses iluminados são os únicos escolhidos. Eles podem até falar, vocês têm que aceitar, vocês vão ser escolhidos e salvos por Deus, mas lá no íntimo, eu não consigo observar isso. Eu não consigo observar se a preocupação está mesmo em levar alguém, ou é simplesmente tipo assim, meu irmão, só tem uma boia, eu me salvo primeiro. Eu não sei se a ideia real são salvar pessoas ou salvar sua própria vida. Da forma como as coisas são apregoadas e principalmente os resultados que a gente vê no dia a dia. Os resultados que a gente está vendo todos os dias de pastores religiosos, padres ou gurus, não importa, tá? Não importa. Claro que eu não tô e nunca quis, né? E nem vou fazer essa ideia de generalizar os que tentam pregar uma fé religiosa, porque da mesma forma que eu estou aqui tentando com vocês aqui refletir acerca de uma busca de consciência humana, para que isso venha elevar a sua própria sobrevivência nesse universo, né? Enquanto nós existimos aqui nessa existência, trazendo você a refletir sobre isso. Claro e evidente, muitos vão ter a mim como um determinado guru, até pessoas, porque eu tenho um nível de conhecimento aqui, tem pessoas que têm nível de conhecimento aqui, tem pessoas de níveis mais elevados, mas todo mundo, aqueles que vão estar aqui, ó, um pouco mais abaixo de mim, vou botar aqui de 100%, ou seja, ali
3% na camada social que estou falando sobre isso, ou tocando nesse tema, mas os que estão abaixo ali de 1%, as pessoas que têm menos conhecimento do que eu, vai achar ou vai simplesmente colocar uma tarja, né, como um novo guru, um novo pastor, um novo religioso, e isso é uma febre humana, uma necessidade de encontrar o Messias. Tanto é que essa busca incessante de encontrar um guia, encontrar o Messias, isso é e sempre foi da humanidade. Porque nós sempre nos achamos que nós sempre achamos, né, que precisamos de um guia espiritual para tudo. Eu não estou dizendo se é verdade ou se é mentira, estou dizendo que é uma reação, uma sensação humana. Se isso é cientificamente provado, se isso é religiosamente ou espiritualmente comprovado, eu não vou estar aqui abrindo esse parêntese para isso, mas o que eu quero dizer é que se você não entende que existe todas essas diferenças, esses patamares de altos e baixos, essas diferenciações de racionalidade, você nunca vai entender a violência do mundo. Você nunca vai entender por que as pessoas são da forma que são. Você não vai entender por que um louco simplesmente sai de sua casa decidido a pegar uma faca, pegar uma arma, assaltar alguém, roubar alguém, matar alguém, que é o pior das atitudes, né? Então, você nunca vai entender por que as pessoas simplesmente se casam por causa do esquema social que exige que tenha que ter um casamento, porque só vai ser feliz se tiver um casamento religioso. Aí as pessoas se casam e anos depois estão se separando, estão infelizes. Por quê? Não, porque nós somos seres humanos, somos falhos. Infelizmente, o que a gente vê é que os especialistas, né, os grandes conhecedores dessas verdades, eles sempre estão criando aí narrativas para dar desculpas ao comportamento humano. E com essas desculpas que são criadas, os humanos vão ficando cada vez piores, porque eles vão entendendo que o importante é ter narrativa. O importante é ter uma desculpa para a sua existência e mais desculpa ainda para os seus fracassos, para a sua perda da fé. Observem o que está acontecendo nos dias de hoje. Se você for observar com calma e com clareza, você vai ver que Deus, ou digamos Cristo, religião, fé, está sendo tirado do palco, tá? Existem muitas religiões, ainda existem muitas igrejas, ainda existe muita persistência na pregação, né? Como como diz a palavra, né, de Deus, sai e prega o evangelho para toda a criatura da terra. Isso ainda está em pauta na mente de algumas pessoas, e essa pauta sai e prega a salvação no mundo inteiro. Mas quem é que está levando essa palavra? Qual é o motivo real dessa palavra ser levada ao mundo? Ainda tem muitas pessoas fazendo com que esse motivo seja real, seja sincero, seja uma missão dada pelo próprio Deus, ok? Ainda tem muitas pessoas, então por isso que essa guerra ainda vai durar muito tempo. Mas o problema é que se você não perceber as linhas que estão se agregando a essa ideia de que, ou digamos, um outro grupo ou outros grupos que estão se associando a essa ideia para mostrar que Deus é falso, mostrar que Jesus é falso, mostrar que toda essa ideia de salvação é falsa. Existe um poder muito grande, existe uma força muito grande, uma tentativa muito grande, ou tentativas diversas, para poder simplesmente ser eliminado isso aí, fazendo com que o ser humano ele perca essa ideia de Deus, de crença, de fé. Pode até, se você não quiser refletir junto comigo, você pode até achar absurdo o que eu estou falando, mas um dia você vai parar, vai perceber o quanto o nome de Cristo está ficando a segundo, terceiro, quarto plano para lá, enquanto estão elevando mais a atitude do próprio humano, né? A mudança de sexo, o desejo pelo sexo, a evolução do homem em si como um novo homem, como uma nova criatura, como essa evolução vai simplesmente, ou estar simplesmente desviando o caminho de um bem
formado lá no princípio, ou idealizado lá no princípio das coisas. E o que eu posso refletir com vocês um pouco mais além, na próxima matéria, a gente vai tocar mais nesses assuntos e vocês vão entender porque tudo isso está acontecendo. Vocês vão entender porque desde a parte xamânica, desde a parte hindu, desde a parte oriental, como o oriental vê a salvação, vê a criação do mundo e vê o desenvolvimento desse mundo. É fácil você entender, é muito fácil você entender quando você observa civilizações criadoras de um determinado sistema religioso e você consegue entender ali qual foi a sua evolução. Por que estão desse jeito agora? Por que antes eles eram os criadores, os detentores dessa ideia revolucionária de desenvolvimento espiritual e consciência humana, agora estão mais degradados? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que os pregadores, aqueles primeiros pregadores, tanto de qualquer tipo de religião, os primeiros pregadores, eles estão dissolvendo o conhecimento, adaptando ao modismo, adaptando à necessidade atual do homem. Só que essa adaptação dessa normalidade, ou esse novo normal, para essa adaptação e aceitação, lembre-se, aquilo que eu falei lá atrás, o líder, o pastor, o guru, ele está pregando uma certa salvação, chamando as pessoas e pregando boas novas, mas se você for refletir, é uma barganha. É uma barganha porque ele precisa ser reconhecido como uma representação do divino. Mas as suas atitudes, lembrando mais uma vez, não estou generalizando, se você for uma pessoa desperta, você vai entender o que eu estou falando, você vai abrir sua mente. Eles estão simplesmente pregando, levando a palavra, levando as boas novas para as pessoas, mas de forma a ter um trocadilho, de forma a ter ali a sua barganha com o próprio Deus, e na sua profundidade, esses mesmos nem acreditam no próprio Deus. Isso eu poderia dizer com uma afirmativa muito séria, tá? Mas até mesmo a palavra Deus está sendo deturpada ou foi deturpada durante muitas gerações. E esse código de inteligência para eles, que foi colocado dentro do nosso DNA, colocado dentro da nossa formação humana, e agora está sendo revelada. Está sendo revelada de tal modo que o que vai sobrar não é mais o pastor, não é mais aquele seguidor fiel de uma ou outra seita ou religião qualquer, não vai ser um guru super poderoso que voa sobre as águas, não vai ser mais isso. Estão em um período de tempo de uma criação de um novo Deus, de uma criação de uma nova fé e uma nova religiosidade. Alguns filósofos e pensadores podem dizer que isso simplesmente é uma evolução humana. Faz parte da evolução humana as pessoas entenderem que Cristo era só mais um pregador. Faz parte da evolução humana entenderem que nem tudo que está escrito na Bíblia é 100% verdade e absoluta. Também teve mão de homens e manipulação de homens. Ok. Com todas essas vulnerabilidades, de trazer para o homem a verdade absoluta, a verdade verdadeira que cada um tenta buscar e impor às vezes aos outros como forma de explanação inteligente, a gente sabe que houve e sempre haverá a manipulação. Mas a busca do caminho da consciência, aonde é que está? Como criar um protocolo pessoal? O que fazer? Quais os princípios básicos para que eu não seja só mais um gado utilizado por aqueles que pregam e levam boas novas, mas não com a intenção de salvar minha alma, e sim com a intenção de elevar a si mesmo a um conhecimento e até mesmo a um desenvolvimento pessoal, a um desenvolvimento capitalista dele mesmo, mas sem se preocupar com a sua verdade, com a sua busca, com o seu desenvolvimento espiritual. Como eu costumo dizer, a sobrevivência humana vai depender 100% daqui por diante da sua consciência.
A sua consciência será responsável pelo próximo nível humano que vamos aceitar ou não. E dando continuidade aqui a esses estudos, a esses pensamentos, aqui foi um pensamento bem livre, aqui para que você entenda os primeiros passos dessa nossa reflexão. É super importante na sua profissão, no seu entendimento, na sua casa, você poder observar isso. Se você não tiver uma consciência situacional que envolve isso, todas as vezes, gente, quando eu falo de consciência situacional, eu estou falando justamente disso. Você ter consciência situacional na sua vida de uma forma geral. Não apenas do trabalho, porque eu sou um segurança, porque eu sou um policial. Não. E sim uma consciência que vai elevar o teu espírito. Porque entenda uma coisa, o verdadeiro desejo do mal é ter controle sobre você. O controle humano sempre foi o maior dos desejos daqueles que dominam ou pretendem dominar a maior parte ou quantos eles puderem dominar da humanidade. Porque aquele que detém o poder não é mais uma questão de força, não é mais uma questão de ter força contra uma outra pessoa. É uma questão de domínio, é uma questão de eu preciso dominar. E por isso que é importante você abrir os olhos, porque esses que têm essa idealização de domínio humano estão espalhados até mesmo dentro das melhores religiões. Estão espalhados pelo mundo, estão perto de você. Então, esse, vamos chamá-lo de psicopata religioso, ou psicopata do controle humano, ele existe não de agora, ele existe há muito tempo, incluso ou digamos ali embutido dentro de uma sociedade de alta cultura ou baixa cultura, não importa. Se o povo for de alta cultura, ele vai ali tentar residir, caminhar entre eles de alguma forma, trazendo as pessoas ao seu controle. E se for de uma baixa cultura, sem entendimento, sem conhecimento de causa da sua própria existência, porque existe, porque você veio, para onde você vai, uma sociedade que não tem preocupação além de comer, dormir e procriar, essas pessoas com uma baixa cultura, quando eu falar desse sentido, tá? Essas pessoas com essa racionalidade dessa forma se tornam pessoas muito mais fáceis e vulneráveis. Por isso que quando há uma guerra, por isso que quando há um caos generalizado, uma crise, sempre os mais fracos. Quando a gente fala de mais fracos, né, falando assim de modo, falando de controle, quando a gente fala de o domínio do forte sobre o mais fraco, a gente não está falando daquele que não tem uma religião, daquele que não tem uma educação, é uma coisa generalizada mesmo, é aquele mais fraco de própria consciência, porque quando você não sabe para que é que você existe, quando você não procura saber por que você é da forma que é, por que o mundo caminha ao seu redor da forma que está caminhando, quais são os pontos vulneráveis da sua própria vida, quando você é uma pessoa que não faz esse tipo de pergunta a você mesmo, você se torna assim um elo muito fraco. E como costumamos falar, sempre em um caos e uma crise, aqueles que são mais fracos realmente vão sucumbir àqueles que são superiores. Superiores no entendimento de já ter planejado o seu fim, já ter planejado toda ali a aniquilação desse povo. Isso aconteceu com os judeus, isso aconteceu com os maias, isso aconteceu e sempre vai acontecer em todas as sociedades onde existe um humano, onde pretende ter controle do outro. Sempre vai existir. E se você não entender que o jogo é esse, se você não entender que a jogada do dia a dia, a pegada está sendo essa, o controle humano, o desejo maior é o controle humano, uma nação sobre outra, um homem sobre o outro. Se você não entender isso, que isso está acontecendo agora, com muito mais força, com muito mais liberdade, entrando profundamente nas entranhas da sociedade e da sua família, se você não entender esse ponto, você estará entre os bilhões e bilhões de pessoas aí que vão estar, vamos dizer assim, selecionadas e predispostas a simplesmente
servir de calçada para aqueles que têm uma ambição que talvez você desconheça. Forte abraço, fique com Deus. Se for novo por aqui, tá? Se você está começando agora na nossa mentoria, se você não conhece o nosso trabalho no canal, te convido a você se inscrever, tá? Deixar um like, gostar do vídeo aí, e sempre vamos estar trazendo para vocês aqui novas reflexões. Tem uma próxima matéria que vou tocar aí, tem outros assuntos que vamos estar aí, como criar um protocolo pessoal, o que fazer em princípios básicos para ter uma visão geral da ameaça que está por vir, né? Dessas ameaças eminentes. A cura da violência, a gente vai tentar aqui conversar e ir num protocolo de cura da consciência, né? Vamos mostrar mais ou menos o que muitos têm feito, o caminho a ser criado, como foi, tá? Como se criar uma consciência, criar uma consciência é um aspecto aí fundamental de uma vivência, tá? De uma vivência entre humanos. Quando eu falo entre humanos, eu vou estar explicando isso aí direitinho para vocês, com mais detalhes no próximo vídeo. Já passamos aí de 30 minutos, tá bom? E vamos elevar a nossa consciência da melhor forma possível. Forte abraço, fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Fui!